Com alegria, retomamos o estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Amnésia espiritual. A grave questão sobre o despertar dos espíritos recém-desencarnados e sua consequente recordação da experiência concluída merecem valiosas considerações. Pensam muitas pessoas desinformadas e também alguns adeptos das fileiras espíritas que o fenômeno da morte, que despe o ser do seu invólucro material, igualmente concede-lhe de imediato lucidez e, consequentemente, conhecimento da sua situação na erraticidade. De início, seja dito que não existem duas desencarnações iguais. Por efeito, também não existem dois despertamentos idênticos no mundo espiritual. Cada espírito é a soma das experiências vivenciadas, com as tribulações e conquistas que facultam ou não o discernimento próprio da ocorrência após a morte. Conforme o tipo de desencarnação, violenta, por acidente, homicídio, inundação, incêndio, por distúrbios orgânicos, lentamente em razão de enfermidades dilaceradoras ou virulentas, suicídios de várias expressões, largas enfermidades e a correspondente conduta durante as mesmas, estado psicológico que anteceda às cirurgias, assim caracterizará conscientização no pós-túmulo. Aqueles que se compraziam do sensualismo, na avareza, no despotismo, crueldade, vinculados aos despojos, ou seja, ao corpo físico que morreu, tentam reanimá-los e, pelo não conseguir, enlouquecem ou dementam-se por largo período de sofrimento. Outros tantos que superaram os limites, vivendo testemunhas honrosas, provações lenificadoras, afeiçoados ao dever, ao bem, à caridade, abandonam o casulo com alegria e em saudade singram os espaços atraídos para as regiões felizes a que fazem jus. Inumeráveis que viveram no fragor das lutas, confiantes e trabalhadores, são recolhidos carinhosamente pelos afetos que os precederam e os conduzem a pousos de refazimento e orientação, despertando-os suavemente sem choques traumatizantes. Cada grupo, conforme os hábitos cultivados, permanece vinculado às paixões terrenas ou atraído pela nova situação, de forma a se adaptar com equilíbrio a um novo estágio da vida, o verdadeiro. Da mesma forma, quantos se transformaram em campo mental infestado de obsessões, logo se lhes ocorre a desencarnação, sofrem o assalto das parcerias vibratórias, seus algozes, que arrastam para sítios de sevícias e aflições, que se prolongam até recomposição estrutural, ou quando neles luzir a misericórdia do amor. Compreensivelmente, o despertar da consciência depende das próprias condições de harmonia ou desequilíbrio pessoal. Nos espíritos saudáveis, a perturbação é rápida, embora permaneça breve amnésia sobre a recente existência concluída, que vai diluindo até que as lembranças, em caleidoscópio de recordações, equipem-se de claridade mental e de conhecimento. Unanimemente a respeito das lembranças de outras existências passadas, permanece o esquecimento, que somente abre espaço para ocorrências que podem ser úteis com fim providencial. À medida que assume a realidade espiritual, painéis ricos de lembranças felizes tomam um corpo, facultando melhor compreender os fatos próximos passados, tornando-se lógicos igualmente. Surgem as recordações sombrias, carregadas de culpa, caso não tenham sido reparados aqueles delitos, provocando tristeza e desejo de recomeço para superá-los. Tratam-se, nesses momentos, planos para futuros mergulhos no corpo, em tarefas de ressarcimento e socorro àqueles que lhes padeceram conduta inconsequente. Ao mesmo tempo, alegria imensa os invade ao compreenderem a justeza das soberanas leis, que sempre conduzem para o bem, embora a diversidade de caminhos.
Questões e situações que pareciam em suma importância durante a vilegiatura carnal, agora, quando despidos dos limites orgânicos, compreendem-nas melhor e até sorriem da atitude ingênua com que conduziram. Fazem recordar-se da postura de quando adultos consideravam os comportamentos infantis que se apresentavam naquele período de sumo valor. Não são poucos os espíritos que desencarnam e reencarnam, sem dar-se conta de um e de outro fenômeno, vitimados por doentia amnésia sobre os acontecimentos. Multidões deambulam nas esferas espirituais inferiores, sem conhecimento de si mesmas, sem recordações dos afetos ou dos adversários, desmemoriadas, sofrendo superlativas aflições. Incontáveis, por outro lado, embora se apercebam da fase nova, não conseguem recordar-se de nomes, datas, antecedentes pessoais, exceto aqueles que foram mais expressivos e se imprimiram com vigor nas tecelagens do perispírito. A amnésia espiritual é capítulo da imortalidade, que permanece desafiador, oferecendo advertências aos seres humanos, homens e mulheres, para que desimpregnem das grosseiras fixações que são cultivadas nos campos das sensações perturbadoras, que sempre prosseguem além do corpo, em tormentosas necessidades que anulam outros tipos de vivências, mergulhando-as em esquecimentos afligentes. Cabe ao ser lúcido que empreende a tarefa da autoiluminação refletir de quando em quando a respeito dos próprios clichês mentais, selecionando-os a fim de que, no momento de desvestir-se do corpo físico, nele fiquem as impregnações que lhes dizem respeito, não conduzindo aquelas que são perturbadoras nos arquivos da mente. A morte é somente a transição, veículo que conduz o viajante de uma para outra faixa vibratória, vestido ou liberado das opções a que se afervorou durante a experiência orgânica. O cultivo das ideias superiores, o conhecimento a respeito da vida após o túmulo, as ações de fraternidade e caridade cristã, os hábitos mocigerados contribuem para a liberação da amnésia após o descenso celular, facultando a identificação da realidade espiritual, bem como dos amigos que aguardam além da fronteira física para conduzirem em júbilo a volta ao grande lar. Então, meus amigos, a gente percebe que essa série de mensagens do Filomeno de Miranda vem nos falar sobre as condições da nossa passagem do corpo físico para a vida espiritual. Aqui neste canal nós temos dezenas de livros com casos específicos que podem ajudar nesse entendimento. O que eu já disse, Crônicas de um Despertar, outros de André Luiz, outros de Inácio Ferreira, conta casos específicos de uma pessoa, de um caso, de uma situação. Pessoas existem que perderam o corpo físico na Primeira, na Segunda Guerra, perderam o corpo físico nas cruzadas, o mesmo nas Inquisições, e estão ainda nos estados de ódios, nos estados enlouquecidos nos planos espirituais. Séculos de espera. Por outro lado, há aqueles que voltam rapidamente ao corpo físico. Outros que têm estudos nos planos espirituais, aprendem novas atividades, novos idiomas, programam a nova vida, planejam encontros salutares para refazerem a sua jornada. Os casos são inúmeros, como Filomeno mesmo disse. Não existem dois casos iguais. Então, meus amigos, tratemos de pensar agora de como será a nossa passagem, trabalhando firmemente para a nossa evolução moral e espiritual, para que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Por hoje ficamos aqui. Contem comigo para qualquer indicação de livro ou de caso para melhor esclarecimento. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.